Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Com alegria que nós estamos aqui nessa noite para participar dessa bonita festa. São 65 anos de história do círculo de oração aqui desta igreja, e é um privilégio para mim poder vir participar deste culto junto com todas vocês. Minha gratidão a Deus pela vida do meu pastor Álvaro, pela vida do pastor desta igreja, pastor Clarismundo, a sua esposa, pastora Vilma, e os demais irmãos daqui desta igreja. Minha satisfação e a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com todos vocês. É bem verdade que para cumprir aqui um compromisso do nosso pastor, que por força desse conflito de agenda não pôde estar aqui, mas o Senhor Jesus está aqui, porque eu já senti a presença dele. Eu quero também trazer a saudação de paz da igreja que nós estamos pastoreando ali em Nova Ponte. Nós temos alguns irmãos que já participaram daqui, né, pastor? A sua mãe, eu soube que ela já foi líder do círculo de oração, e para mim é um privilégio poder vir aqui. Eu fiquei mais tranquilo porque o pastor Álvaro não está, e a irmã Sara também não está. Então a gente não é tão famoso, a gente fica mais tranquilo. Eu fiquei imaginando se o pastor Álvaro estivesse aqui e a irmã Sara, essa igreja já não está cabendo, pessoal, já não ia caber mesmo, né? Então a gente para de tremer as pernas e aí a gente vai em frente, né? Meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, eu vou pedir para que vocês abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo percebeu Lucas. Eu vou pedir licença para usar uma outra referência bíblica nesta noite, que eu quero trazer uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Nós vamos ler até o versículo de número 17. Enquanto vocês localizam, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Clóvis, também, que tem carinhosamente nos conduzido, junto com seu filho Júnior. Que Deus abençoe vocês, pela cortesia de nos buscar, pastor Tiago, os demais que nos receberam aqui nessa bonita igreja. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11. Eu não sei se você tem o costume de ficar em pé, mas se você não tiver, eu quero lhe pedir, por favor, para que você acompanhe a leitura bíblica de pé. Depois você vai passar alguns minutos sentado. Então é bom que a gente faz um pequeno exercício para acompanharmos a leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11. Aqueles que encontraram, por gentileza, confirmem comigo dizendo amém. Amém. Eu vou ler e você vai acompanhar, por favor, em sua Bíblia. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-o, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegou-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou
a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Pai de amor e de bondade, mais uma vez nós entramos em Tua presença. Estamos agradecidos por este culto que estamos oferecendo ao Senhor. Queremos Te louvar mais uma vez porque chegamos até esta casa, esse bonito templo, para reunidos, meu Deus, nós glorificamos o Senhor, exaltamos o Teu nome, engrandecemos o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai querido, que a Tua boa mão repouse sobre nós, e que a iluminação e a inspiração que vem da Tua palavra possa alcançar os nossos corações, os nossos ouvidos nessa noite, e que possamos ouvir verdadeiramente a Sua voz, através da pregação da Tua palavra. Usa-nos nesta noite por graça e misericórdia, Senhor. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, tome o seu assento. Minhas irmãs, quando nós recebemos a informação que nós estaríamos aqui ministrando numa festividade de comemoração de aniversário do Círculo de Oração, veio ao meu coração esse texto, que é um texto bastante conhecido. É um milagre de Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo, Ele vai trazer de volta a vida de um jovem, e através desse milagre, o Senhor Jesus, Ele vai alcançar um coração de uma mulher. Considerando que nós estamos aqui num congresso do Círculo de Oração, onde boa parte do conjunto das pessoas que estão aqui são mulheres, veio ao meu coração o Evangelho de Lucas, que é um dos evangelhos que destaca a atuação das mulheres no ministério de Jesus. Eu não sei se é do conhecimento de todos aqui presentes, mas Lucas, ele dá uma ênfase dentro do ministério de Jesus. As mulheres ocupam no registro de Lucas um destaque, e quando nós lemos o Evangelho de Jesus, conforme percebeu Lucas, nós vamos perceber que ele vai trazer ao nosso conhecimento mulheres que participaram ativamente do registro bíblico da biografia de Jesus, e não só serviram a Jesus, não só foram instrumentos na mão de Jesus, como também foram alvo dos milagres de Jesus Cristo. Para as irmãs que estão aqui presentes, se vocês fossem escolher um evangelho para vocês lerem constantemente, fazerem os vossos devocionais, eu gostaria que vocês priorizassem o Evangelho de Lucas, ou o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, porque Lucas vai dar um destaque especial a algumas mulheres que não aparecem nos demais registros bíblicos. Vocês vão conhecer histórias que só estão registradas, que só aparecem nesse Evangelho, porque de fato Lucas dá uma atenção especial a profetisa Ana, a Marta, a Maria, outras mulheres que aparecem na história de Jesus, e Lucas faz questão de registrar e faz questão
de dar esse destaque especial para que vocês tenham com mais facilidade as aplicações das lições que Jesus Cristo nos mostra e dos milagres que Jesus realizou durante o período do seu ministério aqui na face da terra. Dentre os muitos destaques das mulheres, nós vamos encontrar este milagre que Jesus vai trazer de volta à vida do filho desta mãe. A Bíblia não destaca, não revela o nome, e embora alguns estudiosos, alguns historiadores tentam pesquisar, tentam identificar, tem coisas que eu penso que pela revelação bíblica se faz até importante que não se registre o nome para facilitar, para alcançar o maior número de mulheres possível, para ser de uma forma muito particular, ser aplicado aquilo que o Senhor Jesus mostra, aquilo que o Senhor Jesus revela através do seu ministério. Além do destaque das mulheres, eu quero chamar a atenção que Lucas também vai dar uma ênfase para o ministério da oração. É nesse evangelho que a gente vai perceber mulheres que oram, mulheres que intercedem, mulheres que estão aos pés de Jesus, mulheres que procuram Jesus para adorar, mulheres que procuram Jesus para servir, mulheres que estão sempre à disposição de Jesus para serem utilizadas como instrumento nas mãos e no ministério do meigo nazareno. Então, através da oração, Lucas dá uma ênfase também no seu ministério, e ele vai utilizar também como terceira característica o contar de parábolas, de histórias que certamente tocam os nossos corações, que alcançam também o coração das mulheres com muita facilidade. As mulheres normalmente gostam de ouvir histórias. Se não gostam, elas normalmente contam muitas histórias. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa e tivemos que preparar a viagem assim com uma certa urgência. E aí, preparando as coisas, ela gosta muito de contar histórias. Eu sei que ela deve estar me ouvindo. E eu não sei se acontece com boa parte dos irmãos aqui, elas costumam misturar todas as histórias. É tão engraçado isso, que quando a gente está ouvindo uma coisa, elas entram em outro assunto, e aí troca do assunto, troca de assunto. E assim, hoje eu cheguei à conclusão, porque que a Bíblia diz que o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Porque se nós tivéssemos mais do que uma, eu acho que nós não teríamos a capacidade de resistir. Os homens já teriam entrado em extinção, porque de fato, com muita liberdade, perdoe-me, pastor Clarismundo, mas elas contam tantas histórias ao mesmo tempo que a gente fica pensando em uma. Elas trocam de assunto e trocam de outras, e eu sei que boa parte dessas mulheres devem estar aqui nessa noite, porque elas estão sorrindo para mim. Então Lucas vai aproveitar o recurso pedagógico, a estrutura do evangelho para alcançar o coração de muitas mulheres, e ele vai fazer uso das parábolas, ele vai contar histórias para facilitar a biografia de Jesus Cristo. Como quarta característica desse evangelho, eu destaco que, além de Lucas dar uma ênfase às mulheres, além de Lucas destacar o ministério da oração, além de Lucas utilizar o recurso pedagógico das parábolas, eu concluo dizendo que um destaque especial que Lucas dá na biografia de Jesus é sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, o verdadeiro Consolador. É tão verdade isso que ele continua o registro da biografia de Jesus, agora destacando a ênfase da igreja, da obra missionária, da expansão do evangelho, sempre possuído
da inspiração, da força e do poder do Espírito Santo. Se não existe a pessoa do Espírito Santo, a igreja, ela está comprometida. A força da igreja está limitada. A atuação de Deus no meio do seu povo, nos dias em que nós estamos vivendo, sem a presença do Consolador, ela é ineficiente. Mas eu acredito piamente que tudo está acontecendo aqui pela força, pelo mover, pela direção, pela inspiração do Consolador, Espírito Santo. Então Lucas, sabendo disso, ele vai dar a ênfase à pessoa do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo não é apenas para incendiar a igreja com os dons, com o fruto do Espírito, mas também é para trazer consolo, era para fazer cessar a lágrima, é para parar a indignação, o sofrimento. A atuação do Espírito Santo também é para servir do verdadeiro Consolador, aquele que é capaz de aniquilar todo o sofrimento, de tirar da tristeza a alegria, de tirar do choro as boas e verdadeiras risadas. Eu quero nesta noite profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo, que você não vai mais precisar ficar aí tampando o seu rosto com uma maquiagem, disfarçando uma alegria, porque o verdadeiro Espírito Santo, ele está aqui nesta noite, e pelo poder da palavra, ele tem um lenço preparado para você, minha irmã. Ele tem consolo para o teu coração. Eu quero começar profetizando que o Espírito Santo nesta noite, ele vai cessar essas suas lágrimas, as lágrimas de indignação, as lágrimas de sofrimento, as lágrimas produzidas pelas calúnias, pelas mazelas que muitas vezes você é atingida, porque o poder da palavra, eu creio que está aqui nessa noite, e pela inspiração do Espírito Santo, nós vamos transmitir aquilo que o Senhor traz ao meu coração. Observem, portanto, que esses versículos que nós lemos aqui nesta noite, ele pode ser dividido em pelo menos 4 partes. Nós lemos aqui o capítulo 7, o versículo 11, aonde nós podemos separar esse versículo como a primeira parte, aonde o texto vai narrar que Jesus, ele vai se dirigir à cidade chamada Naim, e a Bíblia diz que os seus discípulos o acompanham e uma grande multidão. Eu quero que você entenda que no versículo de número 11, nessa primeira divisão do texto, nós vamos encontrar aqui a multidão que está seguindo a Jesus, mas nós vamos encontrar uma segunda parte desse texto, que está registrado no versículo de número 12, aonde Jesus, ao chegar próximo da porta da cidade chamada Naim, ele vai encontrar uma segunda multidão, e no meio dessa segunda multidão, Jesus vai identificar uma mulher que chora copiosamente, uma mulher que chora a perda do seu único filho. E a Bíblia destaca nessa segunda parte do capítulo de número 7, versículo 12, que essa mulher, além dela estar conduzindo o seu único filho, a Bíblia dá ênfase de que essa mulher era viúva. Isso significa que ela não tinha mais a companhia do seu esposo, ela está só, ela está chorando, ela está acompanhada de uma multidão que, diferente daquela que está seguindo a Jesus, ela não está indo para o culto alegre, ela não está indo para o culto glorificado, ela não está indo para o culto porque ela está motivada, ela está conduzindo alguma bênção, alguma vitória consigo. Diferente disso, essa segunda multidão que está diante do texto, nessa segunda parte, ela traz consigo um defunto, ela traz consigo um morto, ela está sendo organizada por uma única razão: eles estão chorando, eles estão tristes, eles estão conduzindo um jovem para ser enterrado,
e o que é pior, por uma mãe que agora está completamente abandonada. A terceira parte desse texto, nós vamos perceber que enquanto Jesus está se aproximando de Naim com uma multidão, Jesus se depara com a segunda multidão que está saindo da cidade. A terceira parte vai registrar um encontro destas duas multidões. O que me alegra nesta noite é que, independente do estado que você esteja, se você estiver pertencente à multidão que tem a companhia de Jesus, eu preciso te dizer, vai acontecer alguma coisa. Se você estiver na companhia de Jesus, eu preciso confirmar na sua vida, a sua vida não vai mais ser a mesma. A Bíblia Sagrada nos mostra que nessa terceira parte do texto, a Bíblia diz que Jesus, ele vai se aproximar, e aí Jesus vai ter um encontro com essa segunda multidão que chora. A quarta parte desse texto é a conexão, é o resultado deste encontro, que nós vamos ler a partir do versículo 16, quando Jesus realiza um milagre, quando Jesus traz de volta à vida aquele morto. A Bíblia diz que todos ficaram possuídos. Agora não é mais uma multidão que está entrando com Jesus, agora já não é mais a segunda multidão que está saindo da cidade de Naim. Quando Jesus encontra com eles, a Bíblia diz que todos, repita comigo, todos, mais uma vez, todos, agora todos juntos, todos ficaram possuídos de temor, e agora muda o barulho, eles estão glorificando a Deus e dizendo: o profeta se levantou entre nós e o Senhor Deus visitou o seu povo. Quantos nessa noite podem glorificar a Jesus por isso? Esse texto pode ser dividido nessas quatro partes. A primeira multidão que entra com Jesus, a segunda multidão que está saindo da cidade de Naim, o encontro dessas duas multidões e a conexão desses dois grupos, que o resultado é da glória. A minha expectativa nesta noite é que o Espírito Santo de Deus seque as suas lágrimas e que você saia daqui transbordante, transbordante, transbordante de alegria, cheia do Espírito Santo e glorificando a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como eu disse, eu quero ser bastante objetivo. O texto é bastante claro, e eu vou me atentar exclusivamente na terceira e na quarta seção desse texto. Se você puder, se você sentir, se for o seu costume, voltar o seu olhar para o texto, capítulo de número 7, versículo de número 13, eu quero destacar aqui um momento que essas duas multidões, elas se encontram, e o interessante é que na primeira multidão, ela está na companhia de Jesus. Jesus, ele se aproxima daquela segunda multidão, que está conduzindo ao enterro aquele filho único da viúva, e a Bíblia diz que Jesus vê aquela mulher. Na minha tradução, ela diz assim: vendo-a. Eu quero destacar isto para o seu coração nesta noite. Você pode se alegrar comigo, porque o olhar de Jesus está nesta mulher que está chorando. Jesus não está de olho na multidão, Jesus não está preocupado no estado que aquelas pessoas estavam. Jesus a priori não olha nem para o morto. A Bíblia diz que Jesus vendo-a, a Bíblia diz que o olhar de Jesus está direcionado para aquela mulher. Eu não sei se você consegue aplicar isso para a sua vida nesta noite, minha irmã, mas eu preciso te dizer, o olhar de Jesus também pode ser direcionado para a sua direção nesta noite. Talvez ninguém te percebeu, talvez ninguém te notou, talvez você saiu da sua casa, alguém nem te observou, não sabe a cor do seu calçado, não sabe o detalhe do lenço que você está usando, mas eu preciso te dizer, Jesus é diferente. Jesus está olhando para aquela mulher. O texto diz que o olhar de Jesus é direcionado para aquela mulher.
Eu não sei se você consegue se alegrar com isso, mas quando Jesus olha para alguém, o olhar de Jesus é penetrante, o olhar de Jesus é verdadeiro, o olhar de Jesus, ele é mais eficiente de qualquer equipamento moderno que nós conhecemos hoje. Talvez algumas pessoas estão usando tecnologia para alcançar, para ver, para tentar identificar o que está por cima, o que está por baixo, o que está por fora, o que está por dentro. Talvez alguém tenha a capacidade de produzir qualquer equipamento para enxergar você por dentro, para conhecer as suas particularidades, mas eles não sabem o Jesus que eu conheço. O Jesus que você conhece não depende da tecnologia, ele não depende de qualquer equipamento criado pelo homem. O diagnóstico de Jesus é pronto, o diagnóstico de Jesus é verdadeiro. Jesus bate o olho, não adianta o homem disfarçar, não adianta a mulher esconder. Aonde Jesus olha, ele sabe e conhece nos mínimos detalhes. Isso para nós é uma grande alegria, mas também é uma grande responsabilidade, porque quando Jesus ele olha, ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe aonde está a estrutura cognitiva da minha mente, ele sabe as minhas possíveis reações. Se ele sabe o que eu penso, para Jesus os meus sentimentos não estão escondidos, não estão camuflados, não estão, quem sabe, embaçados, não. Jesus sabe o que eu penso, Jesus sabe o que eu sinto, e para Jesus, como eu reajo também não é diferente. Eu preciso te dizer que o olhar de Jesus foi fitado naquela mulher, e quando Jesus olhou para ela, Jesus conheceu a realidade daquele coração. O texto sagrado diz que Jesus, vendo-a, ele moveu-se de compaixão. Jesus, ele tem um sentimento pela dor daquela mulher. O olhar de Jesus não era indiferente, o olhar de Jesus não era religioso. Sabe aquele olhar que a pessoa conhece o seu drama, conhece a sua dificuldade, e ela faz uma promessa vazia, apenas dizendo: eu estou orando por você. Não, Jesus é diferente. Ele olha para aquela mulher, ele sabe que aquela mulher carrega dentro dela uma tragédia atrás da outra. Ele sabe que a dor daquela mulher era uma dor intensa. Ele sabe que o choro daquela mulher tinha razão, ou tinha razões para estarem acontecendo. E eu quero destacar aqui que quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus percebe que a razão que levava aquela grande tragédia é que aquela multidão, e especificamente aquela mulher, está enterrando um jovem. Eu não sei se você já observou, mas quando morre uma criança, a gente sente diferente. Quando morre um adolescente, a gente sente diferente. Quando morre um jovem, a gente sente diferente. A gente observa, olha, ele tinha todo o futuro pela frente, ele tinha toda uma trajetória, ele tinha planos, ele tinha projetos pessoais. Morreu cedo, morreu com pouca idade. Aí você sabe, a dor aumenta, a indignação aumenta, os pensamentos aumentam. Por quê? Porque a Bíblia registra que o coração daquela mulher, ela está adoecido por conta da tragédia de estar entregando ou estar enterrando primeiramente a vida de um jovem. Não era um velho, não era um idoso, não era uma pessoa que já estava doente, não era uma pessoa que estava com uma doença terminal. O texto não diz isso. O texto registra que a dor desta mulher, em primeiro lugar, era porque ela estava enterrando, estava conduzindo um pequeno moço, um jovem. A Bíblia também nos mostra que uma das razões pelas quais aquela mulher chorava intensamente, e Jesus percebeu a dor, é porque além dele ser jovem, a Bíblia Sagrada diz que ele era filho único, ou seja, ele não tinha um outro irmão, ela não tinha possibilidade, quem sabe, de encontrar alguém, um amparo na vida de um outro filho. Ela sabia que ela estava enterrando o seu
único filho. Se não bastasse que ele fosse um jovem, a tragédia aumentaria mais, porque ela tinha aquele único filho. E eu concluo a dor desta mulher, porque se não bastasse que era um jovem, que era filho único, a minha Bíblia diz que esta mulher também era viúva. Então imagine como é que estava o coração desta mulher, adoecido pelas tragédias da vida, aborrecida pelas calamidades que aconteciam no seu dia a dia. Mas o que me alegra nesta noite é que o olhar do meigo nazareno estava direcionado para o coração daquela mulher. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe tragédia que impeça o olhar de Jesus. Não existe tragédia dentro da sua casa que deixa o olhar de Jesus indiferente. Eu sei que existem mães aqui, eu sei que existem mulheres que talvez estejam pensando: pastor, pregador, o senhor não conhece a minha realidade, o senhor não conhece a história dos meus filhos, o senhor não conhece a história dos meus familiares, o senhor não sabe como é o comportamento do meu esposo. Eu preciso dizer para você mais uma vez: não há uma história de uma mulher que é envolvida em tragédias que o olhar de Jesus não está direcionado para ela. Nada impede o olhar de Jesus. Quantos podem glorificar a Jesus por esta verdade? Eu quero dizer uma coisa que eu acho interessante nesse texto. Para aqueles leitores da Bíblia que têm um exemplar, que hoje nós temos Bíblias com vários recursos, e um dos recursos que nós temos na nossa época são as palavras com destaque, com uma cor vermelha na sua naturalidade, nas expressões de Jesus. Muitos irmãos aqui carregam um exemplar da Bíblia Sagrada, especialmente no Evangelho. Você vai perceber claramente que esse texto, apesar de ele ser um texto muito intenso, as palavras de Jesus, elas são resumidas. As palavras de Jesus, elas são objetivas. Você não percebe Jesus declarando aqui um grande sermão. Não, porque quando Jesus quer mudar a história de alguém, ele não precisa falar muito, ele não precisa justificar muito. Quando Jesus entra na vida, na circunstância, na tragédia de alguém, ele simplesmente entra e resolve. Jesus não é um pregador falante como eu, que precisa dar explicações. Na verdade, eu quero que você levante a sua mão, porque viver por fé é viver sem dar explicações. Ai, como a suída queimes. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui para dizer isso. Viver por fé é viver sem dar explicações. Como é que um moreninho, não sei se eu posso falar pretinho, posso, né? Sou eu mesmo. Como é que é um pretinho do Grajaú, da zona sul de São Paulo, foi parar em Uberlândia, rodou quase todos os estados desse Brasil, e hoje está pregando aqui em Mauá? Não se explica. Viver por fé não se explica. Não se explica, pastor Clóvis. Não se explica. É por isso que eu sou apaixonado por Jesus, porque Jesus não precisa dar explicações, ele simplesmente faz o que ele tem que fazer. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar a Jesus por isso? Jesus não precisa de muita coisa, Jesus não precisa fazer muito barulho. Jesus simplesmente chega na situação e diz apenas duas palavras para aquela mulher. Ai, como a suída quemes. Eu estou sentindo a graça de Deus. Eu sou um pastor jovem, irmãos. O pastor Clarismundo já esteve lá em casa, mas lá em casa a gente está assim mais desaquecido.
Mas a vontade que eu tinha aqui, na hora que a irmã estava cantando: grande, teu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Ai, que vontade de ficar de pé. Ai, que vontade de levantar a mão e glorificar a Jesus. É bom ser menino por causa disso. É bom ser menino por causa disso. Você tem vontade de levantar a mão hoje? Eu dei uma segurada aqui, porque lá, se fosse na nossa igreja, eu levantava a mão. E quando eu levanto a mão, eu sei que aqui também é diferente. A igreja vem com a gente, irmão. A igreja começa a glorificar. Quando aqui do púlpito a gente está cheio da graça de Deus, a igreja vem junto com a gente. Eu estava com a vontade de fazer isso. Depois você não conta para o pastoral. Mas Jesus não precisa de muita coisa. Deixa eu me recompor. Jesus não precisa de muita coisa. Jesus simplesmente, a Bíblia diz que ele olha para aquela mulher e ele se compadece dela e diz: não, antes de você entrar no chores, o Senhor vem falando comigo hoje, e eu preciso dividir com você. O meu Jesus também trabalha com não. Não sei se você vai se alegrar com isso, mas eu queria que você soubesse disso. O meu Jesus também trabalha com não. Quando tudo indica para ser sim, o meu Jesus trabalha com não. O meu Jesus trabalha com não. E aí, minha irmã, você não tem motivo para chorar? Tenho. Você não tem motivo para ficar deprimida? Tem. Você não tem motivo para ficar com a cabeça baixa? Tem. Mas eu preciso te dizer, o meu Jesus também trabalha com não. E o não entra na contramão da parte humana do processo. O não entra na contramão, porque o sim são os caminhos naturais. A aprovação são os caminhos naturais. O desejo são os caminhos naturais. As motivações são os caminhos naturais. Mas nessa noite, pelo poder da palavra, eu preciso dizer que Jesus também trabalha contrariando a lógica. O meu Jesus também trabalha contrariando a lógica. Esta mulher tinha pelo menos 3 razões para viver esse drama, essa tragédia. Ela está enterrando um jovem. Esse jovem é o seu único filho. Esta mulher é uma mulher só, é uma mulher viúva. Ela tinha todos os motivos para estar se derramando em lágrimas. E eu vejo Jesus parando aquela situação e dizendo: não. Não. Ei, como a suída queimes. Jesus também trabalha com não. Jesus também trabalha na contramão. Sabe por quê? Porque está assim, eu também conheço muitos pastores, mas está assim, de psicólogos dizendo: faz o que você sente, faz o que você quer, anda na sua vontade, não negue os seus desejos, faça aquilo que você tem vontade de fazer. Pela Bíblia eu preciso te contrariar. Jesus também trabalha com não. E o interessante é que o não de Jesus não frustra. O não de Jesus não traz trauma. O não de Jesus aborrece no início, mas depois você glorifica Ele, você exalta Ele. Ah, meus irmãos, como é bom nós ouvirmos os não de Jesus. Tem hora que você está todo alegre, pensando que o plano está dentro da vontade de Deus. Você está todo motivado, não falta o recurso, as pessoas estão próximas de você, você está tranquilo, você acha que vai executar, e parece que Jesus quer roubar a sua alegria e diz: não vai.
não faça, não entra, não participa, diga não a esta proposta. Mas Senhor, é a oportunidade da minha vida, é a oportunidade do meu ministério. Mas Jesus me traz aqui nesta noite para dizer para alguém: Ele também trabalha com não. Mas sabe por que Ele trabalha com não? Porque Ele conhece o nosso passado, Ele sabe o nosso presente, e Ele também está de olho no nosso futuro. Quantos nessa noite conseguem glorificar a Jesus por isso? E não existe outro Deus tão grande assim. Você consegue glorificar esse Deus que também diz não? Maturidade cristã é caminhar com Deus dizendo não. Por quê, pastor? Porque Deus tem os seus caminhos. Ué. Saiu o ai, Clóvis. Fiz um exercício para ninguém descobrir onde que eu estou. Capítulo 14 do livro do Êxodo. Não precisa abrir agora não, eu vou contar rapidinho, porque eu já estou encerrando. O povo de Israel saindo, conduzido por Moisés, chegam perto, nas regiões do mar Vermelho, e eles começam a ouvir o não de Deus. O texto sagrado diz que o Senhor chama Moisés. Eu gosto disso porque não sei se amanhã eu vou conseguir, eu quero vir aqui um pedacinho na escola. Mas Deus fala com o líder. Deus fala com o líder. Deus fala com o líder. Deus chama Moisés e fala assim: voltem e acampem em Piaiote. Sabe o que Deus está dizendo para o povo? Eu não sei se vocês conseguem me ver. O povo está caminhando, saindo do Egito. Eles estão chegando próximo do Mar Vermelho. E o líder ouve a voz de Deus: diga ao povo que retrocedem, que voltem e acampem em Piaiote. Acampar, voltar. Para uma geração que nós estamos trabalhando é retroceder, é fracasso. Mas a bússola de Deus é diferente, os comandos do Senhor é diferente. Mas o Senhor não pediu para a gente avançar, sair, caminhar, ir para frente? Mas a ordem agora é voltar. Parece contraditório. Todo contraditório para nós é não. Imaginem. Mas o não faz parte do plano de Deus. O texto sagrado diz que Moisés diz para o povo: então vamos voltar. Vamos acampar aqui nessa região. Sabe por quê, irmãos? Porque o não é plano de Deus. Como é que você sai, deixa a escravidão do Egito, e de repente você recebe a voz do seu líder dizendo: não, agora é para voltar, é para retroceder e para acampar. Ou seja, vocês vão se estabelecer aqui, vocês vão parar aqui, vocês vão assentar aqui, vocês vão se paralisar. É o parar de Deus. Mas era plano de Deus, era projeto de Deus. Alguém está achando que você está parando, mas é projeto de Deus. Alguém está achando que você está retrocedendo, mas é projeto de Deus. Eu sei que você veio aqui nessa noite para ouvir a voz do Senhor, e o Senhor está dizendo: eu estou no controle, acalma o seu coração, o meu não também faz parte do meu plano. Imagine, posso falar uma coisa aqui? A gente está custando ser crente, não está? Ou aqui está fácil? A gente está custando ser crente, mas a gente gosta de ser pastor.
A gente está custando ser membro da igreja, mas a gente está pensando na liderança. Não é assim? Pelo menos na Nova Ponte é. E aí sabe o que acontece? É normal. O líder dá uma ordem orientada por Deus, aí você fica aí, não estou entendendo mais nada. Mas tinha que ser desse jeito. Mas tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. E o líder aqui padecendo calado, só ouvindo o não de Deus. Só que era plano de Deus. O Senhor disse para Moisés só assim: volte e acampe em Piarote. Eu vou contar para você o meu segredo, Moisés. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou fazer com que Faraó imagine que o meu povo está perdido no deserto, que eles estão sem direção, que eles estão sem bússola, que eles estão sem liderança. Ele vai achar, mas eu tenho um plano para exterminar os egípcios. Eu tenho um plano para realizar. Eu preciso realizar alguma coisa para que essa multidão que está te acompanhando, Moisés, saiba que o não também faz parte. O não é projeto. Voltar também faz parte. Parar também faz parte. Retroceder e acampar também faz parte do plano. Depois você vai ler na sua casa. Mas era plano de Deus. Foi dito e certo. Faraó olhou, ficou sabendo que o povo tinha voltado e acampado em Piarote, saiu com força. Nós vamos para cima deles. E aí sabe o que acontece? Moisés falou: agora é hora de partir, vamos partir. Chega de frente para o mar. E agora? Mais uma vez o líder tem que recorrer a Deus. Por quê? Porque o Senhor não conta tudo de uma vez. Os planos de Deus não são revelados tudo de uma única vez. A palavra do Senhor não chega para você de uma única vez. Às vezes Deus revela apenas parte de um plano. O Senhor não conta tudo. Mas era plano de Deus destruir aquele exército. Era plano de Deus destruir com Faraó aqueles cavalos, aqueles carros. Era projeto de Deus. Era plano de Deus fazer com que as nações tremessem, para que as nações ficassem amedrontadas, aterrorizadas, porque eles precisavam reconhecer que existe um Deus em Israel. Esse Deus é grande, esse Deus é grande, esse Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Ele disse para aquela mulher: não chores. Mas ela não tinha motivo para chorar? Tinha. E por que Jesus disse apenas não chores? Não parece contraditório a ordem de Jesus? Não parece uma insensibilidade? Se fosse nos nossos dias, nós poderíamos dar alguns adjetivos a Jesus. Mas o que eu acho interessante é que Jesus dá uma ordem consoladora para aquela mulher. Jesus dá uma ordem consoladora para aquela mulher. Jesus diz para aquela mulher. Jesus não diz para a multidão. Jesus se direciona para aquela mulher. Sabe por quê? Porque a mensagem de Jesus tem algum momento que ela não é coletiva. A mensagem de Jesus tem um caminho, tem uma pessoa certa. Ela é direcionada para alguém nesta noite. E a ordem de Jesus para aquela mulher era esta: não chores. Mas eu estou conduzindo um jovem. Não chores. Mas ele é meu filho único. Mas a ordem de Jesus é: não chores. Mas eu sou uma mulher viúva, pelo menos essa é a segunda vez que eu visito esse cemitério. Mas Jesus está dizendo: não chores. Por que Jesus diz para você nessa noite: não chores? Porque Jesus conhece o milagre que Ele está para realizar na sua vida. Jesus conhece a sua força, o seu poder para realizar na sua história. Por favor, querem estar de pé. Eu vim aqui nessa noite para glorificar a Jesus.
vim aqui nessa noite para exaltar o nome de Jesus. Eu vim aqui nessa noite para glorificar o nome santo do Senhor. Eu não vim aqui nessa noite para sair da mesma forma como eu entrei. Eu vim nessa noite para sair daqui com uma festa no meu coração registrada. Jesus vai mudar o cenário de algumas pessoas aqui nessa noite pelo poder da palavra. Só se você acredita, só se nesse seu coração ainda existe fé para ouvir do Senhor nesta noite, não chores. Só se no seu coração estiver essa convicção para você dar um passo a mais e dizer: Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor está dizendo para mim: não chores, eu confio que o Senhor vai arrancar de uma vez por todas esse sentimento de tragédia, esse sentimento de derrota, esse sentimento de morte. O Senhor pode arrancar de uma vez por todas. Eu estou autorizado a orar aqui por alguém. Se você deseja ouvir ou receber a oração desse humilde pregador, eu quero te convidar aqui à frente nessa noite. O Espírito Santo está vindo em sua direção nesta noite com uma ordem. Ele está dizendo para você: não chores. Não chores, eu tenho um milagre agendado para a sua casa. Eu tenho um milagre agendado para a sua família. Eu quero orar por você nesta noite. Sabe qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que a gente chega aqui até cabisbaixo, mas nós não estamos autorizados a sair no meio dessa multidão de tristeza. Nós temos um encontro com Jesus aqui agendado, e Jesus de uma vez por todas quer tocar a sua multidão nesta noite. Eu estou te aguardando. Pastor, mas eu estou aí na galeria, eu estou te aguardando, eu quero orar pela sua vida. Você é capaz de descer mesmo com o nome de Jesus? Você é capaz de descer e receber a oração nesta noite, mesmo confiando que Jesus está dando uma ordem que contradiz, que se contrapõe aos efeitos naturais da sua história? Eu te convido aqui nesta noite. Eu te convido aqui nessa noite, venha aí em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Eu não sei se eu recebo autorização para Milka adorar ao Senhor com mais um louvor, mas se assim for, o pastor ou a irmã Vilma pode autorizá-la a louvar ao Senhor Jesus. Nós vamos encerrar este culto glorificando a Jesus Cristo. O texto sagrado diz que Jesus disse assim para o moço: levanta-te. E a Bíblia diz que aquele moço sentou e começou a falar, e houve um grande temor no coração daquela multidão. Eles olharam um para o outro e disseram assim: meu Deus, um profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Jesus pode visitar a sua casa, minha irmã. Jesus pode visitar a sua família, minha irmã. Eu preciso profetizar isto nesta noite na sua vida. Sabe por quê? Porque você não é um soldado ferido, você não é um soldado derrotado, não. Você tem nas mãos, você tem nos pés, você tem no joelho poder, autoridade para repreender este mal, para vencer essa situação, essa adversidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês, minhas irmãs, me ouçam por favor. Esses dias eu fiquei constrangido. Sabe por quê? Porque as mulheres não sabem o poder que o Senhor Jesus lança sobre a vida delas. Vocês têm a arma mais poderosa nas mãos. Não é o celular que você carrega, é a Bíblia
igreja sagrada, você tem a arma mais poderosa nos seus joelhos, que é a oração, é a intercessão. Olhe para cá, por favor. Você sabe por que nós, os obreiros, estamos de pé? Vocês sabem por que nós, os pastores, estamos de pé? É porque existe um exército poderoso da intercessão. Eu quero saber onde estão essas mulheres. Eu quero saber onde estão essas mulheres nessa noite. Mulheres vitoriosas, mulheres determinadas, mulheres que são honradas por Deus. Eu quero ver onde estão. Levante a sua mão para glorificar a Jesus. Pra aprender de ti. Isso, glorifique. Me dá Coloque a mão no ombro dessa sua irmã que está do seu lado. Ore com ela, vai. No mar da oração, mais uma vez. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Pai, eu quero ser levado por sua direção. Oh glória. Aproveite para você adorar a Jesus. Tua palavra e entender. Aleluia. Com suprema exatidão o que quer de mim. Aleluia. Fale com Ele nessa noite. Fale com Ele nessa noite, vai. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Aleluia. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui Jesus. pra te servir. Levante a sua melhor. mão e glorifique a Ele. Renovo. Peça nessa noite. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. Hoje é só o primeiro dia. Novo. Abraça, Espírito. Vai recebendo aí. Abraça. O que eu quero começa é aqui, vai, começa aqui. Renovando, renovando. De novo. Oh, aleluia. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Jesus, renova eu não mesmo. vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra quê? Só quem veio, declare. Eu não vim aqui pedir, mas eu vim dar o meu melhor. Eu vim dar o meu melhor. Se você veio dar o melhor pro Senhor, levante a mão pra adorar. Renovo. Isso, um grande coral. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto. De novo. Oh, só quem veio. Isso, Jesus. Só quem veio dar o melhor pro Senhor nessa noite. Isso, Jesus. Ele está dizendo: aquele brilho que você tinha antigamente vai voltar. Vai voltar. Abra o seu coração, Jesus, e dá lugar ao Espírito Santo de Deus, que já está aqui. Levante a mão e declare: toca-me, meu Deus. Toca-me. Isso, Jesus, alcança lá atrás, Jesus. Nem mais um passo Renova lá atrás, darei. Jesus. Nada farei. Aleluia, Sente Jesus. e toca-me. Toca, Jesus. Meu Deus, que presença é essa? E nem mais um passo darei, e nada farei. Sente e toca. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te renovar. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de renovo. Alabash. Alabash.
O que eu quero é renovo. Hoje é noite de renovo. Abra o seu coração. Renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto de novo. Abraça, Espírito. Abraça, Espírito Santo. Estenda o ombro agora para essa tua filha que veio aqui à frente para receber o consolo, para ser abraçada pelo teu Espírito, Senhor. Renova nesta noite, consola com o teu poder, com o poder da tua palavra, com o poder das tuas promessas, o renovo espiritual para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.